noite, pessoal. Atendendo a solicitação aí, eu vou apresentar 5 soluções para a disposição de rejeitos, né, de acordo com o empreendimento, no caso, mineração. Bom, a gente tem inúmeras situações onde nós podemos fazer a disposição desses rejeitos, porém eu vou citar apenas 5, com algumas vantagens e desvantagens. Bom, primeiramente, uma das possíveis situações seria a disposição de rejeitos finos com secagem. Bom, nessa tecnologia de disposição desses rejeitos finos, ela é uma estrutura que é muito duradoura, certo? Mas normalmente ela é muito utilizada mais nas minerações de alumínio. Esse método também ele é conhecido como dry staking. Bom, ele consiste no seguinte: esse material, no caso os rejeitos finos, eles são adensados e precisam atingir um teor de sólido de no mínimo 50% de sólidos. E a partir desse momento que ele atinge esse 50%, ele é colocado em um reservatório para que ele seja exposto ao processo de evaporação, para posteriormente atingir o teor de sólidos de 80% no mínimo. Então, ou seja, ele só se finaliza, só se dá por encerrado a partir do momento que ele estiver com o teor de sólido em no mínimo 80%. Bom, outra situação de disposição de rejeito seria o empilhamento drenado. Bom, essa técnica, né, ela é constituída por uma estrutura drenante que ela não permite a reserva de água livre dentro dos poros dos rejeitos. O que ela faz? Ela consiste em um conjunto interno de drenagem de altíssima vazão que permite a saída dessa água que fica, né, no interior desses rejeitos. Outra situação também que a gente poderia ter seria, no caso, a construção de barragem pelo método de construção pela linha de centro. No caso dessa construção pela linha de centro, uma característica notável dela é que ela mantém o seu eixo desde o início da construção, né, a partir do dique de partida, o dique inicial. Ela seria uma maneira de você concentrar os rejeitos, né, em uma barragem que o seu alteamento ele permite que você faça controle tecnológico das camadas de alteamento pelo fato delas se sobreporem, parte no maciço e parte no próprio rejeito. A parte dela que constitui e que é construída inteiramente na parte compactada, no caso do maciço, é possível construir drenos verticais e tapete drenante para poder garantir o escoamento dessas águas, né, das linhas freáticas, para que não possa ser comprometido o corpo da barragem. Ela depende de uma certa quantidade de material para ser construída, mas material esse que já é menor do que comparado com a método de construção de ajusante. Bom, outra situação que a gente teria também seria a metodologia de construção ajusante, como eu mencionei da linha de centro agora, comparando com ela. Essa, no caso, é considerada a metodologia mais segura, porque toda a construção do maciço é feito com controle tecnológico, é feito compactado. Então, nada disso fica disposto em cima de rejeito. Então, ou seja, toda a sua base, todo o seu início se dá e sua construção de seu alteamento se dá inteiramente em material compactado, o que permite a construção de drenos, né, para que possa ser feita a drenagem dessa água, que possa vir a percolar pelo maciço. Porém,
ela requer uma área muito grande para que possa ser construída, devido à sua disposição no terreno. E ela utiliza muito material. Então, assim, em termos financeiros, ela é a mais onerosa, porém, em termos de risco, ela se torna a mais segura, pela metodologia, pela maneira com a qual ela é construída. Bom, e por último, e não menos importante, a gente tem a situação de método de construção de barragem a montante. Metodologia essa que, a partir do ano de 2020, de acordo com a Lei 14.066, essa metodologia foi abolida, está terminantemente proibida, porque ela se tornou o foco, né, nos últimos anos aí, por causa dos desastres que aconteceram, sendo que todas as barragens que romperam ultimamente aí, ó, foram feitas de acordo com essa metodologia, que é a metodologia montante. Ela se torna insegura pelo fato do alteamento se dar em cima do rejeito. Como o rejeito você não consegue fazer um controle tecnológico, não existe compactação, você acaba tendo uma base não tão, não tão segura, né? Não tão firme para sustentação, e que permite, inclusive, a, a, o ocasionamento, né, de efeito pipe. Então, assim, essa metodologia está extremamente proibida. Ela por, pelo sistema pelo qual ela é construído, acaba sendo a mais barata de todas, porque ela utiliza menos material, ela depende de menos área para ser construída, porém ela tem esse empecilho aí que, no caso, coloca em risco a vida de várias pessoas, né, que estão a jusante, e comprometimento do meio ambiente, da fauna e flora. Então essa metodologia, felizmente, foi abolida, né? Não é permitido construir nenhuma barragem desse tipo de situação mais, que é o método de construção montante. E essas são as 5 situações que eu apresentei aqui, relacionadas a disposições de rejeito. Muito obrigado, boa noite.